pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula nós iremos falar sobre ácidos inorgânicos. Essa é a semana 2 do primeiro ano do ensino médio regular. Mas antes da gente ir para a nossa aula, como costume, né, pessoal? Se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar da aula, claro, deixe seu like. Nos sigam também nas nossas redes sociais. Tem muita novidade, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E a nossa novidade é o PISME. Tem aí, gente, escola online trabalhando e preparando um material muito bacana para vocês, certo? Eu sou a Simone, professora de Química no canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Bom, pessoal, na primeira semana nós trabalhamos com os conceitos de ionização e dissociação. Agora nós vamos começar a trabalhar com as funções inorgânicas, iniciando pelos ácidos. Então, como eu falei com vocês na semana passada, Arrhenius, ele, com a sua teoria de dissociação iônica, ele definiu ácido como toda substância que, quando em contato com a água, vai sofrer o processo de ionização e vai produzir como único cátion o íon H+. Essa é a definição de Arrhenius para os ácidos. E aí, pessoal, na verdade, Arrhenius ele definiu como cátion H+. Só que a gente sabe que, na verdade, hoje, com os conhecimentos que nós temos, não existe o íon H+. A gente escreve muitas vezes por questão de simplificar, mas a gente não tem esse íon aqui isolado. Na verdade, quando nós colocamos um ácido em contato com a água, forma o íon H3O+, o H+ associado com a molécula de água, ok? E aí, esse íon é chamado de hidrônio ou hidroxiônio, ok? E aí, produz o H3O+, mais o ânion correspondente, que depende do ácido, certinho? E aí, eu trouxe aqui alguns exemplos de ácido em contato com a água, sofrendo o processo de ionização, formando então o íon, o cátion, H3O+, e o ânion correspondente, por exemplo, HI, né? Então, formou aqui o H+, associou com a molécula de água, formando H3O+, mais o I-, HCl. Então, H associou com a água, H3O+, Cl-. HClO4, também um ácido. Então, H+ associa com a água e sobrou aqui o ânion ClO4-. O mesmo aqui, ó, H2SO4 mais água. Aqui, ó, são 2H+. Então, por isso que preciso, né, na verdade, faltou aqui, mas para ficar balanceado, eu preciso de 2 moléculas de água, que aí vai formar 2 cátions H3O+, porque aqui nós temos 2 hidrogênios, ok? E aí formou o ânion correspondente, SO4, com carga 2-, porque nós não tínhamos 2 hidrogênios que não foram ionizados e separados, por isso que a carga ficou 2-. Certo, pessoal? Continuando. Nós vamos ver aqui que todos os ácidos têm características comuns. E em função dessas características que essas espécies são agrupadas no grupo de ácidos, das funções inorgânicas ácido. Todo ácido ele vai ter um sabor azedo, ok? Então, por exemplo, bem característico, né? Limão azedo. Por quê? No limão a gente tem um ácido cítrico. Não é um ácido inorgânico, mas é um ácido, ok? Então, todo ácido, independente de ser orgânico ou inorgânico, apresenta sabor azedo. Todo ácido, quando em contato com a água, vai produzir o cátion H+. Então, todo ácido, ele possui condutibilidade elétrica em soluções aquosas. Eles sempre vão reagir com o metal produzindo gás hidrogênio. Então, trouxe aqui um exemplo, né,
do ácido clorídrico reagindo com zinco, formando cloreto de zinco e liberando gás hidrogênio, todo ácido vai apresentar pH menor que 7, inferior a 7. Que isso, professora? Gente, o que é pH? pH é uma escala logarítmica que determina a concentração de íons H+. E a gente sabe que quanto maior for essa concentração, na escala logarítmica, que pH é igual a menos log da concentração de H+, quanto menor for esse valor, maior é a concentração, ok? E aí nós falamos que uma substância é ácida com valores menor que 7 e quanto mais próximo do pH igual a 0, mais ácido é a substância. pH 7 é as substâncias que não são ácidas e não são básicas, são neutras, e substâncias com pH com valor superior a 7 são classificadas como básicas. E a próxima função inorgânica que nós vamos estudar, que são os hidróxidos, ou também chamado de bases, apresentam pH superior a 7, certo? Outra característica que todo ácido vai apresentar: eles vão causar mudanças de cor em certos indicadores ácido-base. O que são substâncias indicadoras? São substâncias que mudam de cor quando em contato com substância ácida e apresentam outra cor quando em contato com solução básica. Exemplo é a fenolftaleína, que é um indicador muito utilizado. A fenolftaleína, ela não apresenta nenhuma cor quando em solução ácida e ela é um rosa intenso quando em solução básica, ok? E por último, normalmente os ácidos são líquidos à temperatura ambiente, mas nós temos exemplos, de ácidos que são sólidos também e também gasosos, como é o caso aqui do HCl, é uma substância gasosa em temperatura ambiente, quando pura, ok? Então vamos continuar. Vamos agora classificar os ácidos. Os ácidos podem ser classificados em função de alguns critérios. O primeiro critério é a presença ou não de oxigênio. Aqueles ácidos que não têm oxigênio na sua estrutura, na sua fórmula molecular, eles são classificados como hidrácidos. Então, hidrácidos são aqueles ácidos que não têm oxigênio. Por exemplo, HF, HBr, HCN, H2S, HCl, HI. Então, são alguns exemplos de hidrácidos. Oxiácidos, pelo contrário, têm oxigênio na sua estrutura. Então, por exemplo, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido carbônico, ácido fosfórico, dentre outros ácidos, A gente sabe que os oxiácidos é uma classe de ácidos bem extensa, ok? Nós também podemos classificar os ácidos quanto à quantidade de hidrogênio, o número de hidrogênios ionizáveis. O que é isso, professor? Quantos hidrogênios tem na fórmula molecular desse ácido? Então, mono quer dizer um. Então, quando só tem um hidrogênio ionizável, ou seja, apenas um H+, é possível liberar apenas um H+, nós classificamos esse ácido como monoácido. Então, exemplo aqui, o ácido nítrico só tem um hidrogênio, o HCN só tem um hidrogênio. Diácido vão ter 2 hidrogênios ionizáveis, por exemplo, o ácido sulfúrico, o ácido sulfídrico. Triácido vai ter 3. Ácido fosfórico e o bórico são exemplos. E o tetrácido, 4 hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo, H4SiO4, certo? Nós também podemos classificar o ácido em função da sua força, Nós temos ácidos que são classificados como fortes, fracos ou de acidez intermediária. E como que a gente determina essa força? Quanto mais forte for um ácido, mais ele possui um grau de ionização alto, ou seja, ele vai ionizar muito.
Então, a força de um ácido é a medida com base em seu grau de ionização, que nós chamamos de alfa, tá bom? Quanto maior o grau de ionização, mais forte será o ácido. E a expressão que determina matematicamente é em relação ao número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas, ok? Se esse valor de alfa for superior a 50, nós consideramos o ácido forte. Entre 5 e 50, de acidez moderada. E abaixo de 5% são fracos, ok? E nós também podemos definir a força de um ácido em relação à diferença entre oxigênios e hidrogênios ionizáveis. Quando essa diferença aqui entre oxigênio e hidrogênios ionizáveis for 3, nós vamos considerar um ácido muito forte. Se essa diferença entre o número de oxigênio menos o número de hidrogênio ionizáveis 2, é um ácido forte. Se for 1, é um ácido moderado. E se for 0, é um ácido fraco. Certo, pessoal? Então, nessa aula nós introduzimos conceitos importantes para os ácidos. Na aula da semana 3, nós vamos continuar falando dos ácidos, mais especificamente para nomenclatura de ácidos. Mas agora vamos aqui aplicar os conhecimentos fazendo as atividades. Atividade 1. Os ácidos HClO4, H2MnO4, H3PO3, H4SB2O7. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, podemos classificar em monoácido, diácido, triácido e tetrácido. Letra A. Muito tranquilo, né? Atividade 2. Com base na tabela de graus de ionização apresentados a seguir, podemos concluir que o ácido mais forte é... Então, gente, aqui tem os ácidos e o seu grau de ionização. Quanto maior for o grau de ionização, mais forte é o ácido. Então, a gente pode notar aqui, ó, o que apresenta o maior alfa é o ácido clorídrico, sendo, portanto, o ácido mais forte, né? Atividade 3. Sejam os ácidos relacionados a seguir com seus respectivos graus de ionização, em porcentagem. Assinale a afirmativa correta. O ácido fosfórico é mais forte que o ácido sulfúrico. Então, gente, ó, fosfórico, grau de ionização dele 27, sulfúrico 61. Não, o ácido sulfúrico que é mais forte. O ácido nítrico é um ácido moderado. Então, gente, o ácido nítrico tá aqui, ó, porcentagem 92%. A gente sabe que ácido moderado vai ser aquele ácido que tiver entre 5 e 50. Então, não, ele é um ácido forte. HClO4 é mais fraco que o HNO3. Olha aqui, o HClO4 97% e o ácido nítrico 92%. Não, ele não é mais fraco, ele é mais forte. H3PO4 é um ácido forte. H3PO4 é um ácido moderado, tá bom? 27 está entre 5 e 50. H3BO3 é um ácido fraco, sim, né? Porcentagem aqui de ionização 0,025%, então muito fraco. Letra E é a resposta, é a alternativa correta, certo? Atividade 4. O ácido que é classificado como oxiácido, diácido e é formado por átomos de 3 elementos químicos diferentes é... Então, gente, oxiácido quer dizer que tem a presença de oxigênio. Diácido é que tem 2 hidrogênios ionizáveis e apresenta 3 elementos diferentes. Então, aqui só tem 2 elementos, aqui tem 3. Mas é um oxiácido? Não é. Aqui também tem 3 elementos. É um oxiácido? É. Tem oxigênio. Mas tem 2 hidrogênios ionizáveis? Não, apenas um. Aqui tem 4 hidrogênios, né? Então, não pode. E aqui, pessoal, ó, 2 hidrogênios ionizáveis, formado por 3 elementos diferentes. E aqui é um oxiácido. Alternativa correta, letra E. Muito tranquilo. Atividade 5. Os ácidos, segundo a teoria de dissociação de arrênios,
São compostos moleculares que, ao ser dissolvidos em água, geram íons H+. Como é chamado o processo de formação de íons que ocorre quando um ácido é dissolvido em água? Como que é, gente? Ionização. Letra B. As atividades dessa semana foram muito tranquilas, né? Então, eu aguardo vocês na próxima semana para a gente tratar nomenclatura de ácidos, certinho? Espero que vocês tenham gostado. Se surgiu alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Certo, pessoal? Foi um prazer dar essa aula para vocês. Até a próxima semana. Tchauzinho!